Olá, nessa videoaula a gente vai ver um pouco do BGP versão 4, que é o protocolo utilizado para fazer roteamento entre diferentes sistemas autônomos. Então esse não é mais um protocolo interno, e sim um protocolo externo. Para a gente compreender algumas questões fundamentais do BGP 4, é importante que saibamos o que é CIDR. CIDR vem de Classless Interdomain Routing, né, roteamento entre domínios sem classe. Normalmente a gente usa essa expressão CIDR para dizer que a gente está usando a notação CIDR para indicar quantos bits identificam a rede, quantos bits identificam uma máquina em um endereço. Bom, CIDR é uma notação, é aquela notação em que a gente coloca depois do endereço IP um barra e o número de bits que identificam a rede. Então, barra 8, barra 16, barra 24, barra 25, a gente chama isso de notação CIDR. Mas mais do que uma notação, CIDR é um esquema de sumarização, de resumo de rotas, que vai levar em consideração uma estrutura hierárquica de endereços da internet. Na verdade, CIDR é uma solução para os roteadores principais da internet terem uma carga menor de rotas. Então, a gente pode ver aqui nesse slide um exemplo. Eu quero agregar rotas para diminuir as tabelas de roteamento. Então, no meu exemplo, eu tenho aqui duas redes. A rede 200.254.0/24, cujo next hop é 200.200.3.2. Então, isso aqui seria uma rota dentro de um roteador. Este mesmo roteador teria uma segunda rota para a rede 55.0, também barra 24, e também apontando para o mesmo next hop, certo? Se a gente for examinar o terceiro octeto dos destinos, né? Isso aqui é o 54, aqui está escrito incorretamente, isso aqui é o 55. A gente vai ver que a diferença, se a gente transportar para binário, a diferença ocorre apenas no último bit do terceiro octeto. Ora, isso quer dizer que a gente poderia agregar essas duas redes classe C em 1/23. Quer dizer, a rede 200.200.54.0/23 é exatamente o conjunto das duas redes anteriores /24. Isso é uma sumarização. Né? CIDR utiliza isso. CIDR é um esquema que utiliza isso para diminuir as tabelas de roteamento dos roteadores principais da internet. De que forma? Isso aqui é um desenho retirado de um livro de roteamento, em que a gente vê que a internet tem uma estrutura hierárquica. Bem embaixo nessa hierarquia, a gente tem os assinantes. Os assinantes estão ligados em provedores de acesso, em inglês ISP, Internet Service Providers. Esses provedores de acesso estão ligados em provedores regionais, que estão ligados em provedores maiores, em serviços maiores. Qual é a ideia? A ideia é que eu distribua para esses servidores de acesso nos diversos países conjuntos de endereços contíguos. Para quê? Para que as rotas nesses servidores regionais e também nos grandes servidores, na verdade, sejam agregações dos endereços distribuídos para os provedores de acesso, digamos, locais. Né? Então, se os provedores de acesso lá do baixo nível dessa minha hierarquia de distribuição de endereços, contiverem classes Cs contíguas, por exemplo, eu consigo agregar rotas para essas classes Cs nos roteadores de mais alto nível. Isso é o CIDR. Então, o que é o CIDR exatamente? É a soma, a união da sumarização de rotas com uma distribuição hierárquica de endereços na rede. Então, o que a autoridade responsável
pela distribuição de endereços na internet fez, em relação ao IPv4, inicialmente, foi distribuir blocos de endereços por regiões, países e provedores. E os provedores distribuem blocos de classe C para as organizações. Aqui a gente tem um exemplo. Então, olha só. América Central e América do Sul são os endereços que vão de 200.0.0.0 até 201.255.255.255. Isso quer dizer que roteadores que tenham rotas para a América do Sul podem agregar essas rotas para todas as redes da América do Sul em uma única rota, em uma única rede, em uma única agregação de rotas, né? Isso serve para as diversas regiões. Embora isso cause um efeito positivo, que é a diminuição das tabelas de roteamentos, isso traz algumas dificuldades também. Por exemplo, o bloco de endereços de uma empresa, na verdade, vai pertencer a um bloco CIDR. Vai estar dentro do bloco CIDR do provedor que está atendendo aquela empresa. Então, se a empresa precisar mudar para outro provedor, ela provavelmente vai perder aquele bloco de endereços que está utilizando e vai ter que contratar um novo bloco. Isso quer dizer, e essas mudanças de endereço não são coisas agradáveis de serem feitas em redes de empresas, instituições públicas, enfim. A outra dificuldade que a gente tem é se os roteadores apontam para um determinado lugar de acordo com o bloco CIDR, então como que uma empresa vai poder ter mais de uma saída para a internet? Como uma empresa que tenha um bloco de endereços pertencente a um provedor vai poder sair por dois provedores para a internet, a fim de ter um backup da sua ligação, enfim. Então são duas as dificuldades principais que trazem essa organização de roteamento hierárquico. Uma, mudar de provedor é um problema. Segunda, sair por dois provedores distintos para a internet a fim de ter um canal de backup também é um problema. A gente chama essa questão de ter duas saídas, a gente chama de multi-home. Aqui nesse desenho a gente pode ver o exemplo. Na parte de cima do desenho a gente tem a internet, provavelmente dita. No meio a gente tem dois provedores de acesso. E embaixo a gente tem um assinante, uma organização qualquer, com duas saídas. Né? Então, o bloco de endereços é o 205.113.50.0/23, que pertence ao provedor de acesso 1. Ora, o assinante anuncia a rede inteira para o seu provedor de acesso 1, ou o provedor de acesso 1 anuncia essa rede adiante. Normalmente o provedor de acesso 1 anuncia um bloco maior, o seu bloco inteiro para a internet. Se o assinante quer também que haja roteamento pelo provedor de acesso 2, o que ele vai anunciar? Ele vai anunciar a sua redezinha para o provedor de acesso 2. Como essa rede não pertence ao bloco do provedor de acesso 2, ele vai anunciar a rede adiante. A gente vai ver que há situações em que ele não anuncia essa rede, mas vamos considerar que ele vai anunciar a rede adiante. Nota que há uma diferença. O provedor de acesso de backup, vamos assim dizer, aquele que não detém a rede do cliente, ele vai anunciar um /23, que é a rede do cliente. No entanto, o provedor de acesso principal do cliente vai anunciar uma agregação de todas as suas redes, uma sumarização. Então ele vai anunciar um /20. Ora, esta rota da esquerda é menos específica que a rota da direita. Há uma grande possibilidade, então, que roteadores da internet escolham o caminho da direita para chegar no assinante. Então este é um problema importante que a gente tem em multi-homing, a questão da rota mais específica ter precedência sobre a rota menos específica.
que a gente pode solicitar aqui? Pode solicitar o provedor de acesso que anuncie a rota mais específica. Quais são os problemas aqui? O problema é que muitas vezes esse provedor não quer anunciar essa rota mais específica, porque justamente ele quer diminuir a tabela de roteamento. Então, em muitos provedores de acesso, isso é cortado. Então, esse é um problema. A solução é anunciar a rota mais específica, mas isso nem sempre é aceito. Existe um protocolo que tenta atacar um pouco esses problemas de multi-home. No fundo, que problema é esse? Esse problema é um problema de ligação entre diferentes sistemas autônomos. É um problema em que a gente tem que configurar algumas políticas de roteamento. O protocolo que faz isso, então, é um protocolo que agora vai trabalhar no nível externo, vai trabalhar entre sistemas autônomos distintos. Nesse caso aqui, provedor de acesso 1 e provedor de acesso 2 são sistemas autônomos distintos. O próprio assinante pode ser um sistema autônomo distinto. O protocolo que faz isso, então, é um protocolo externo, não é mais um protocolo interno como RIP ou SPF. Esse protocolo é chamado de BGP. A versão atual que a gente usa é o BGP 4. Quando é que a gente usa esse BGP? Quando a gente tem uma ligação do tipo single home, né? Apenas dois, o assinante está se ligando em apenas um sistema autônomo, a gente não precisa utilizar isso. Normalmente esse tipo de ligação, que é bem simples, ele exige na verdade lá dentro do provedor de acesso uma rota para a rede do assinante. E ele exige dentro do assinante uma rota default em direção ao provedor de acesso. Isso pode ser configurado às vezes de forma estática, ou então através de um protocolo de roteamento mais simples. Se a gente tem um esquema multi-home, mas esse esquema multi-home é para apenas um AS, e esse esquema é para apenas ter um canal de backup, quer dizer, o canal da direita aqui, vamos considerar, é apenas um canal de backup, então eu também não preciso utilizar o BGP. Se eu tenho um esquema multi-home, tá? Então 2 canais, mas para um único AS, quer dizer, para um único provedor de acesso, para um único sistema autônomo, mas eu quiser fazer um balanceamento entre nesse tráfego aqui, que se eu quiser controlar o tráfego, então eu posso utilizar o BGP. O BGP vai me ajudar a fazer o balanceamento de tráfego. E o esquema clássico é quando eu tenho uma estrutura multi-home para mais de um sistema autônomo. E aí eu vou usar o BGP para controlar o tráfego. Então, quando é que eu vou escolher como gerente de rede utilizar um protocolo, o protocolo BGP? Quando eu tiver 2 canais para um sistema autônomo, contanto que eu queira utilizar esses 2 canais de forma balanceada, ou quando eu tiver 2 canais para 2 sistemas autônomos distintos e eu vou ter que controlar o tráfego. Quais são as características do BGP? O BGP, em primeiro lugar, utiliza o protocolo de transporte TCP e a porta 179. Se a gente fosse classificar o BGP como um protocolo de estado de enlace ou de vetor de distância, a gente não conseguiria caracterizar exatamente da melhor forma. Então a literatura indica que o BGP é um outro tipo de protocolo, utiliza um outro tipo de algoritmo. E ele é classificado como vetor de caminho, ou em inglês Path Vector. Ele é parecido com o vetor de distância, certo? Ele é parecido, ele vai ter lá o Next Hop. A diferença é que o BGP ele vai guardar na rota todo o caminho que deve ser percorrido para chegar ao destino final. A gente chama esse caminho de AS Path, ou caminho de sistema autônomo. Por quê? Porque o caminho, na verdade, como é que esse caminho é anotado na rota? Ele é anotado como uma sequência de números. Que números são esses? São os diversos sistemas autônomos por onde um pacote vai ter de passar para ser roteado para o destino final. No Cisco, a questão do balanceamento tem que ser habilitado. E existem algumas mensagens. A mensagem de Open, que é para estabelecer uma conexão.
a mensagem de Keep Alive, que ocorre de 60 em 60 segundos para demonstrar que o roteador está ligado e funcionando. A mensagem de update, que é aquela que contém as rotas. E algumas mensagens de notificação para enviar alguns avisos importantes, né? Aqui a gente tem um exemplo de como é que esse AS-Path é utilizado. Vamos considerar aqui, ó, o sistema autônomo 100 apresenta a rede 207.126.00/16. Como é que essa rota vai estar aqui em cima, no roteador aqui em cima? Na verdade, a gente vai ter uma rota para a rede, que eu acabei de falar, e vai dizer por quais sistemas autônomos tem que passar para chegar na rede. Então, vai ter que passar pelo 500, pelo 200 e pelo 100. Pelo 500, pelo 200 e pelo 100. A mesma coisa aqui do lado esquerdo. Para chegar nesse mesmo destino, tem que passar pelo 300 e 100. 300 e 100. Então, a rota vai estar sempre acompanhada desse caminho de sistema autônomo. Tá? Existem, digamos, dois subconjuntos do protocolo BGP. Existem mensagens que a gente chama de IBGP, de interno, BGP interno, e outras de EBGP, de BGP externo. Olha só, o BGP externo é aquele falado entre dois sistemas autônomos. Então aqui entre esse roteador chamado Salt Lake City e o sistema autônomo 500. Que entre o roteador chamado Provo e o sistema autônomo 700. Dentro do sistema autônomo 600 tem dois roteadores que falam BGP, porque há duas saídas para dois sistemas autônomos distintos. Esses dois roteadores precisam conversar. O que eles falam, na verdade, é o BGP interno. Então aqui nós temos o BGP externo e dentro de um sistema autônomo o BGP interno. Como é que se configura o BGP em um roteador Cisco? Não é difícil, tá? Então a primeira coisa é criar um processo BGP com o comando router BGP. A gente faz isso quando a gente trabalha com o RIP, a gente faz isso quando a gente trabalha com SPF, sempre se cria um processo referente ao protocolo que se quer utilizar. Dentro do processo router BGP, a gente tem que especificar um vizinho com o qual a gente vai falar BGP. O comando para fazer isso é o comando Neighbor Remote AS. Exemplo, vamos voltar na figura anterior. Eu preciso configurar que Salt Lake City tem como vizinho o roteador de dentro do sistema autônomo 500. Então aqui dentro de Salt Lake City eu vou ter o comando router BGP e vou ter o neighbor relacionando com o roteador de cima. Vou também ter um neighbor relacionando com o Provo. Após configurar isso, a terceira etapa é dizer para o BGP o seguinte, tá, quais são as rotas que serão redistribuídas pelo protocolo BGP? Então o que a gente vai ter normalmente é ou comandos network ou comandos redistribute. Então esses são os comandos principais. Router BGP para iniciar a configuração do BGP. Neighbor para dizer quem é vizinho dele, com quem ele vai falar BGP. Network para dizer quais são as redes que serão anunciadas, não as redes em que será falado BGP, mas as redes que serão anunciadas, isso é uma diferença em relação ao RIP. Redistribute para também dizer que redes que serão redistribuídas, anunciadas. E o comando No-Out-Summary, se a gente quiser evitar a sumarização de algumas rotas. Também são importantes os comandos que a gente já... o comando tradicional Show IP Route. E um comando interessante é o Show IP BGP Neighbors, que é para ver quais são os vizinhos que foram estabelecidos. Agora eu vou mostrar um exemplo de configuração, né? É interessante que você faça isso num simulador para ver funcionando. Então a gente tem nessa figura, do lado esquerdo, o sistema autônomo 100, do lado direito o sistema autônomo 200. Aqui entre o sistema autônomo 100 e o 200 a gente vai falar BGP. A rede que liga os dois sistemas é a 200.1.1.0.
Do lado esquerdo a gente tem a rede 192.168.1.0, 192.168.2.0 e 10.1.0.0. Do lado direito a gente tem 200.132.1.0, 200.132.1.128 e a 10.2.0.0. Inicialmente, se a gente configurar o RIP do lado esquerdo e do lado direito, né, eu vou configurar RIP dentro desse sistema autônomo e RIP dentro do sistema autônomo da direita. Se a gente fizer essa configuração de RIP, a gente vai ter duas redes isoladas que não vão conversar. Eu poderia solucionar isso através de rotas estáticas e tal, mas eu quero fazê-lo com BGP. Aqui a gente tem uma imagem dos roteadores 100 e 200 após a configuração do RIP. Quem são os roteadores 100 e 200? O roteador 100 são os dois roteadores de borda. Ó. O roteador 100 é o roteador de borda do sistema autônomo 100 e o roteador 200 é o roteador de borda do sistema autônomo 200. O que eu pretendo mostrar nessa imagem é o roteador 100 vai conhecer as quatro redes, as três redes do sistema autônomo 100 e mais aquela redezinha que está conectada no sistema autônomo 200. Então a rede 200.1.1.0 é a rede que faz a ligação entre o 100 e o 200. Depois a rede 10.0.0.0 é um classe A, de dentro. Temos aqui depois os outros dois, classes B, classes C e tal. Importante reparar o seguinte, ó. Aqui há uma sumarização, ó. A rede era 10, se a gente voltar na figura, a rede era 10. Era um barra 16, 10.1.0.0. Aqui está como um barra 8. Por quê? Porque o RIP versão 1 não transmite máscara. A mesma coisa a gente vai ter aqui no roteador 200. Tá? A gente tem as três redes, a primeira, a segunda e a quarta são as três redes internas. A terceira rede é que está se ligando no sistema autônomo 100. Como é que eu configuraria o BGP então? Eu tenho que dar os comandos router BGP e o número do meu sistema autônomo, do sistema autônomo ao qual pertence o roteador. Então no roteador 100 teria que ser 100, porque o roteador 100 pertence ao sistema autônomo 100. Depois eu vou dar o comando neighbor, o número IP do vizinho, com quem eu quero falar BGP, a palavra-chave AS espaço remote e o número AS do vizinho. Então se eu estivesse configurando o roteador 100, eu daria neighbor, o IP do 200, AS remote e aqui 200, que é o sistema autônomo do vizinho. Aqui está o exemplo. Então a configuração do roteador 100, router BGP 100, porque ele pertence ao sistema autônomo 100. BGP log neighbor changes é um comando que já estava padrão. Ele está habilitando o registro das mudanças de vizinhança e tal. E esse é o comando que foi dado dentro do router BGP 100. Neighbor, o endereço do R200, remote AS 200. Aqui a gente tem o comando show IP neighbor depois da configuração. E a gente pode ver que o estado do BGP é established. Claro, isso aqui só vai ficar established uma vez que o roteador 200 também tenha sido configurado. Então uma maneira para saber se dois roteadores estão conversando por BGP é dar o comando show IP BGP neighbor e descobrir o status dos vizinhos. Para eu injetar rotas do protocolo interno do RIP no BGP, quer dizer, para o BGP transmitir adiante as redes que o roteador conheceu por RIP, existem duas possibilidades. Uma é, dentro do router BGP, colocar uma série de comandos network para cada rede que eu desejar que seja anunciada pelo BGP. Veja, isso é uma diferença. No RIP, network, na verdade, indica em quais redes eu quero falar o RIP. Evidentemente, aquela rede vai
acabar sendo anunciado adiante, mas o network dentro do RIP indica em quais redes eu quero falar RIP. Network dentro do BGP indica quais redes eu quero anunciar. A outra maneira de eu injetar rotas do protocolo interno no protocolo externo é usar o comando redistribute e o nome do protocolo que eu quero que seja redistribuído. Então eu posso botar lá dentro do BGP redistribute RIP. Isso vai determinar que o RIP seja redistribuído dentro do BGP. O bom do segundo esquema é porque é o mais dinâmico. Se eu acrescentar mais redes lá internamente, automaticamente essas redes serão redistribuídas. O ruim é porque a gente tem menos controle das rotas anunciadas, né? Com o network eu sei exatamente quais rotas serão anunciadas por BGP. Com o redistribute eu tenho um controle menor. Aqui a gente tem um exemplo, então, no roteador 100, em que eu desejo anunciar a rede 10.1.0.0. Veja bem que o comando network agora tem uma máscara, então já não dependo mais da questão do classful, né? O BGP não é classful, é classless. E então eu estou anunciando a rede 10.1.0.0 e as duas redes 192.168.1 e 192.168.2. Então, isso aqui é uma configuração clássica em que a gente criou o processo BGP, a gente disse quem era o vizinho com quem a gente quer conversar e as três redes que a gente quer anunciar. Olhando as rotas do roteador 200 com show IP route, a gente pode ver que apareceram duas rotas de BGP, tá? A 192.168.1.0 e a 192.168.2.0. Está faltando a rota 10.1.0.0, porque essa rota, existe uma rota provavelmente mais curta, mais perto, para a rede 10 anunciada por RIP. Tá? Tá ali ela. Então a gente ainda teria algum problema de roteamento para a rede 10.1. Bom, o que a gente viu no slide anterior foi o uso do comando network. Vamos ver agora a questão do redistribute. Então, aqui a gente tem no roteador 100, em vez daqueles três networks, a gente colocou o comando redistribute RIP. É a mesma coisa, só que o uso de um outro comando. E aqui a gente tem as rotas novamente, as duas rotas que chegaram no 200. Além da distribuição das rotas aprendidas pelo protocolo interno no BGP, há o processo inverso. Aquilo que o roteador 100 ou o roteador 200, no nosso exemplo agora nós vamos olhar o roteador 200, aprenderam de BGP, eles precisam redistribuir internamente através do RIP. Para isso se utiliza o comando redistribute, dentro agora do router RIP, agora eu estou configurando o RIP e estou mandando redistribuir tudo que eu aprendi por BGP, pelo BGP 200, com métrica 2. Isso vai fazer com que as rotas apareçam. Aqui nós estamos no roteador 220. As rotas que o 200 aprendeu por BGP vão aparecer via RIP no 220. Isso não é diferente de fazer aquela configuração de redistribuição de rotas entre RIP ou SPF, por exemplo. Aqui um exemplo no roteador 100. Redistribute static métrica 1. Então aqui na verdade eu estou redistribuindo rotas estáticas. Para que serve isso? No anterior, no 200, eu redistribuí o BGP. Neste agora o que eu estou fazendo é mandando o RIP redistribuir uma rota default. Então no momento que eu boto redistribute static métrica 1, ele vai atrás de rotas estáticas. Se eu criei lá uma rota default estática, ele vai redistribuir essa rota default estática. Então, muitas vezes o protocolo interno não vai redistribuir tudo que foi aprendido por BGP, porque pode ser uma tabela muito grande e tal. Vai distribuir apenas uma rota estática.
Lá no roteador 120, ó, vai aparecer uma rota estática distribuída por RIP. Então, o que é importante, o que é fundamental? É que a configuração do BGP4 ela é simples. Router BGP4, quem é o vizinho. O que é mais complicado e o que a gente deve prestar atenção é como que a gente vai redistribuir as rotas entre o protocolo de roteamento externo e o protocolo de roteamento interno. Então, na questão das rotas que vieram internamente e que têm que ser distribuídas por BGP, ou eu vou usar o comando network, um network para cada rede que eu queira distribuir, ou eu vou utilizar o comando redistribute fazendo menção ao protocolo interno. No sentido inverso, para redistribuir as rotas que foram aprendidas pelo protocolo externo para o protocolo interno. Ou eu vou usar o comando redistribute dentro do protocolo interno, fazendo menção ao externo, ou então eu vou criar uma rota default no roteador de borda e vou mandar redistribuir estático. É assim que a gente faz. O que é importante para fixar esse conteúdo? Tentar colocar esse exemplo em uma simulação e parando o vídeo e fazer funcionar. Tá certo? Então espero que a aula tenha sido útil e tenta fazer essa simulação que vai ser bem mais fácil de compreender essa videoaula. Até mais!